tudo bem? Voltamos. Mais um podcast Tem Jeito Podcast. De novo, sem a nossa Martinha, que logo, logo tá de volta. Não se preocupem. E hoje nós temos um convidado especial também, assim como todos os outros, mas ele também tem muita história para contar pra gente, que é o Jô. E o meu amigo Fernando me cedeu hoje, né, Fernando? Brigadão por essa ajuda. E o Fernando liberou o Jô para vir aqui contar um pouco pra gente da vida dele. Então, Jô, conta pra gente aí um pouquinho sobre você, quem é você, o que você faz. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Jô Costa, sou cabeleireiro há 8 anos. Tô fazendo 31 anos agora na próxima semana, então Você é nova fase. jovem, Jovem ainda, né? Dizem jovem. que a fase dos 30, a partir dos 30 anos, é a melhor da vida. E, gente, eu sou a prova viva É? Não disso. Sim. sei. Eu Entre já os 30 e passei dessa. 40, né? E eu comecei como operador de telemarketing na minha carreira, né? E eu aprendi muito sobre vendas, muito sobre identificar o estado de espírito das pessoas. E mesmo hoje, como cabeleireiro, vendas é vendas. Você lida com o ser humano e o ser humano, ele reage a o que você explica de valor para ele, não de preço. É uma identificação que eu tenho. Os treinamentos que eu sempre tive desde a época que eu era operador de telemarketing vende valor, não vende preço. E hoje, isso eu vejo um crescimento assim exponencial uma vez que eu comecei a praticar isso no meu dia a dia. Então, antigamente eu falava, por exemplo, o cliente chegou lá no salão, eu vou fazer mechas. Tá, vamos fazer mechas. Eu tinha medo de explicar de um possível tratamento para preparar o cabelo dela, aí o porquê que era importante de repente preparar o cabelo dela para poder passar pelo processo, e o porquê de usar um produto mais caro, porquê que o mais caro é melhor para o cabelo dela, explicar as funções. E a partir do momento que eu entendi e pratiquei falar do valor e não do preço, eu tive um crescimento assim surreal. Antes você vendia só o que o cliente pedia. Preço. Eu tinha medo de dar preço, eu tinha medo do meu concorrente, quanto que o meu concorrente estava cobrando, e eu cobrava menos, queria cobrar um pouquinho menos para que o atrativo fosse preço. Hoje, literalmente, é um cuidado. Tem todo um projeto para o cabelo perfeito, tem Hoje os é um porquês. valor, né? Você Hoje é um agregou um valor. valor ao seu trabalho. Exatamente. A pessoa vai procurar o Jô porque sabe que vai receber o melhor tratamento. Sim, ela vai entender o porquê do tratamento. Porque muitas vezes a pessoa é leiga. Eu sou o cabeleireiro. A pessoa tem o cabelo ali, ela fala, chega numa loja, compra esse produto porque esse produto é bom. Mas ele é bom por quê? Em qual ordem? Então hoje a minha cliente, ela vai, ela sabe como preparar esse cabelo, ela sabe como que vai ser o pós, ela sai sabendo dar treinamento ali de tratamento para o cabelo. Cronograma capilar, ela sai entendendo o que é um cronograma capilar. E eu monto todo um projeto. Eu vejo, em média, o cabelo cresce aí 1 a 2 centímetros no mês. Ah, é Então, que você não conhece o meu. cresce bem mais, né? Bem O mais. curtinho, ele tende a crescer mesmo. O meu Sim, cresce bem perde o mais. corte. E aí ela sabe, eu monto um projeto, pego o cabelo às vezes hoje, daqui 1 ano e meio, o cabelo é totalmente outro, que são 18 centímetros. Então, ele já. Eu já começo a trabalhar um cabelo 100% assim, e só feedback positivos. As minhas clientes são o meu crescimento também se dá muito, pelo menos uns 40% da minha carteira hoje é tudo por indicação. Você trabalha bastante com indicação. Por indicação. As minhas clientes são multiplicadoras, elas são vendedoras do meu trabalho. Então você produz vendedores dentro dos seus clientes. E importante também que eu faço, foi uma ideia minha, premiar essa cliente. Toda cliente minha que hoje sai da minha cadeira, se ela fizer uma indicação, ela ganha alguma coisa comigo. Ela vem fazer uma reconstrução, ela vem fazer um tratamento. Então, eu criei mecanismos para fazer com que as minhas clientes se tornem multiplicadoras e elas usem as plataformas delas para me divulgar. Na verdade, você está fidelizando as suas clientes e ainda bonificando Sim, quando elas trazem alguém mais para sua cartela. sim.
E assim, elas são incríveis, as minhas clientes são as melhores. O que eu mais acho incrível é que, assim, a partir do momento que eu entendi de valores, as minhas clientes, eu não tenho um nicho específico, tipo, a cliente que, classe A, B e C, eu tenho de todos. Eu tenho clientes que elas nem perguntam preço, elas só falam, faça o que você achar de melhor. E tem aquela que ela acaba de sair da minha cadeira e ela fala, quanto que vai ficar da próxima vez? Só para eu já me programar. Então eu já passo tudo que eu cobro, falo, ó, vai ficar tanto, fazer o pacote completo aqui para você. Aí ela, então tá bom. E ela guarda o dinheirinho dela e vai bonitinho ali no. Você não faz diferenciação no tratamento, você Nenhuma. atende de todas as classes. Nenhuma. E a que mais me faz sentir valorizado são essas que juntam dinheiro para ir fazer comigo. Porque assim, eu conheço o salão é um salão imponente, né? Sim, Para pessoas assim mais simples, às vezes pode assustar, sim. né? Fala assim, não vou entrar nesse salão porque eu não tenho condições de pagar um corte ali. Sim. E como que você cativa essa cliente para ela entrar no seu salão? Normalmente é natural ela já perder isso. Ela chega com aquele primeiro impacto e o salão tem toda uma preocupação dela se sentir à vontade desde do princípio. Então, assim que ela chega lá na recepção, já oferece um drink como forma de cortesia. Vem sempre uma frase, tipo, você é Ai, gente, eu incrível. vi o drink. Maravilhosos. Maravilhoso, Por viu? favor, gente, vai e experimentem, que é sempre uma cortesia da casa. Se a cliente, de repente, gosta de um espumante, também é oferecido como cortesia para Tem elas. drink até para criança, com patinho e tudo. É sensacional. O Fer, ele pensa muito nisso, sabe? Em tornar tudo uma experiência. E tudo acaba agregando valor. Porque só de você dar um drink para uma cliente, falar, você é especial, que bom que você veio, que bom que você está dividindo esse momento conosco, a cliente, ela já se sente acolhida. A menina que cuida lá do bar, ela é sensacional. Abraça a cliente, aí passa pelo pessoal da recepção. Os meus assistentes também, todos são treinados para ter qual que é o nosso diferencial? Tá todo mundo querendo gourmetizar tudo. Até a maneira de falar com a cliente, sabe? Tratar. Só que a Tem um cliente. distanciamento, né? Isso. Só que não, assim, é um lugar imponente, mas aí ela se pega falando assuntos do dia a dia dela. Quero saber. Eu Porque divido. ali é um momento de terapia. Sim, Né? e as pessoas Sempre querem. foi. E as pessoas querem se conectar. Elas querem ser ouvidas. Sim, aí eu gosto de saber da vida delas, viu? Gosto de saber das realizações, quando a pessoa sabe, Jô, tô fazendo faculdade, vou começar um estágio. Eu me preocupo. Nossa, será que ela conseguiu o estágio? Vou mandar uma mensagem. E assim, torço, às vezes, como eu tenho todo tipo de cliente, às vezes eu ligo uma cliente à outra. Tipo, esses dias eu atendi uma cliente que ela fez uma cirurgia na laringe. E aí tinha acabado de sair da minha cadeira uma cliente que ela é fonoaudióloga. Já passei o contato dela. Então, eu tenho esse potencial. É networking ali. Na verdade, você faz como a gente faz na advocacia sistêmica. A gente une as pessoas que podem auxiliar umas às outras. Sim, Você faz um trabalho sistêmico ali de conectar as pessoas que necessitam de determinada ajuda que aquela outra pessoa pode oferecer. Então, sim. é muito interessante isso. Não, é incrível. Porque não é em todos os segmentos, não é qualquer pessoa que pensa dessa forma. Sim. Na advocacia mesmo a gente sofre muito com isso, porque normalmente as pessoas chegam no escritório e falam, eu quero me divorciar. Qual o primeiro passo do advogado? Beleza, vamos assinar os papéis e fazer o seu divórcio. Não, comigo não. Vamos sentar, vamos conversar. Você não quer conversar com seu marido? Vamos tentar entender. Às vezes a gente percebe que a cliente precisa de uma psicóloga, a gente indica uma psicóloga. Que de repente pode ser tratado também, pode né? ser. É um trabalho sistêmico de unir pessoas Sim. que podem se auxiliar. E é o que você tem implantado no seu Sim. salão, que é assim, é inovador. Sim. E muito admirável. E é incrível, assim, o poder que você tem ao trocar, ao divulgar uma pessoa. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tá começando agora, vender roupa, ela montou a página dela, e eu vi ela, então, aí eu vou, e eu tenho que cuidar, e eu, amiga, vem aqui. E aí eu comecei a contar tudo conforme o meu conhecimento, conforme eu amadureci,
E falei tudo pra ela, como que é o passo a passo pra crescer, essa coisa do marketing digital, tudo. E ela saiu assim em êxtase. Ela, nossa, nunca tinha pensado nisso. Assim, tem gente que cobra por isso, né? Assim, por por ser coach ou de repente dar Sim, direcionamento assim para as pessoas. Mas eu acho que num bate-papo é tão enriquecedor. Eu tiro, hoje eu falo, ó, eu sou de família humilde, sou uma pessoa que não teve uma estrutura, não teve um estudo, e eu fui crescendo muito, muito por cada conversa que eu tive com cada cliente. Eu aprendi com cada história de vida que eu ouvi. Quando eu via que a pessoa contava, eu não tinha, eu tinha uma loja e agora eu tenho tantas lojas, então como que é? Me conta a sua o história. que te levou a ter Sim, isso? e Qual o hoje diferencial? eu só cresci graças a uma dessas conversas. Porque antigamente eu achava que eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que responder a cliente, mandar mensagem para cliente, eu tinha que estar no salão, e aí era muita cobrança e eu sendo um só. A partir do momento que eu me coloquei como empresa, falei, não, eu Porque sou não uma somos empresa. empresa, né? Sim, falei, eu não dou A conta de nossa tudo. dificuldade, o trabalhador por conta, vamos falar assim para o pessoal Sim, entender, ele não percebe que ele é uma empresa. sim, Ele pode trabalhar sozinho, mas ele é uma empresa, ele precisa de braços para, mesmo que ele mesmo faça, ele sim. precisa entender desses braços para resolver. Ele é limitado a ele mesmo. Né? E é um Exatamente. só, não dá para fazer tudo. Então hoje eu sou o cabeleireiro, eu sei explicar o meu trabalho, mas eu não sou formado em marketing. Então eu preciso de pessoas que fazem. Então hoje eu tenho uma empresa que cuida da parte do meu marketing. O meu marido hoje faz a minha parte comercial, assim, então ele tá ali o tempo todo para responder as clientes, passar orçamento, negociar, porque é importante. Hoje é O no... pronto atendimento, Sim, né? A acolhida. na minha visão hoje, o nosso Instagram é uma loja. Só que diferente de um shopping, que a pessoa vai até o shopping, não. A minha loja passa ali, no seu corredor, lá, ali no seu Sim, feed, né? E aí, quando você tá. Aí, o que que precisa ter numa loja? Primeiro, uma vitrine com bons trabalhos. E se a pessoa se interessar e mandar, precisa ter um vendedor, precisa de ter alguém ali já para te responder de imediato. Se a pessoa vai lá na loja, não vê ninguém, ela não vai procurar o vendedor. Não tem vendedor, ela vai pro próximo. Ela vai para quem responde ela primeiro. Se você demora para responder ela vai fechar com o primeiro. Porque você pega a cliente no calor da emoção, sabe? É quando ela quer ter aquele cabelo, ter aquela experiência. Aí uma pessoa respondeu. E principalmente nós treinamos muito a maneira de como lidar com as pessoas, como causar um primeiro impacto. Quando eu atendia, tinha muitas clientes que ela falava, eu sabia que era com você que eu ia fazer desde a primeira mensagem que você mandou. Coisa que eu aprendi como operador de telemarketing. Sorriso na voz. Se você conversar com qualquer operador de telemarketing, todo supervisor, todo coordenador, todo gerente fala sorriso na voz. Então, na hora de mandar um áudio, eu tenho que impactar essa cliente de primeira. Ela já tem que me imaginar com alguém. Se ela tiver com um padrão vibratório aqui, eu tenho que jogar ela lá em cima. Oi, fulana, tudo bem? Que prazer falar com você. Eu sou o Jô Costa, seu cabeleireiro. E me conta o que que você quer, o que que você quer mudar no seu cabelo? O que que tá te dando essa insatisfação? E ela, nossa, eu sabia que era com você que eu ia fazer. Eu tinha certeza, assim, logo na primeira mensagem. Então, a gente tem que causar boas impressões de primeira. Então, sua loja, seu atendimento, o marketing. ter um diferencial, né? Sim, ter o diferencial. E o diferencial é tratar bem. É lidar com pessoas. Se você gourmetizar muito, aí entra naquilo que você falou, a cliente vai entrar lá no salão e ela vai se Se retrair. assustar, se retrair, Sim, até deixar o salão, né? sim, e normalmente as pessoas a maior parte das minhas clientes são clientes que foram frustradas por atendimento, por resultado no cabelo. E eu amo uma traumatizada. Nossa, adoro acolher. Nossa, você está com uma na sua frente que viveu isso essa semana. Eu amo. Sábado, fui fazer meu cabelo com a minha cabeleireira de 20 anos. Ah, Fiz minhas mechas, fiz o corte e eu tô pra ela, o corte tá torto. Não, não está. Tá torto, não está. Aí foi anteontem eu fui ao shopping.
eu cismada com meu cabelo, eu parei no Anthony. Sei. Entrei. O Mozi me atendeu. Por sinal, Incrível. um cara, assim, quase 10 horas da noite. Todo mundo indo Disposto. embora e ele se dispôs a atender. Sim. Hidratou. Isso porque ela tinha feito hidratação. Ela fez as mechas, ela cortou, fez um monte lá, paguei um monte e o cabelo tava duro. Juro. Nossa. Jô, se você pusesse a mão no meu cabelo, parecia arame farpado. Nossa. Meu cabelo nunca foi assim. Aí o Mozi lavou meu cabelo, penteou ele e falou assim: Meu Deus, tá cheio de buraco. Aí eu Nossa. tive que cortar assim, porque ele tava chanelzinho. Sim. Aí você teve que E assim, cortar. ela insistindo comigo pra eu deixar, porque eu já tive cabelo longo, né, Uhum. Dani? E fui cortando, cortando, cortando até ficar assim. Hoje eu não me vejo de outra forma. Sim. Você gostou? Não, eu sou. Se você vira uma foto minha antes e vira uma hoje, você vai dar metade da idade Caramba. por causa do cabelo. Sim, o cabelo ele é o E molde do aí, gosto. assim, eu fiquei muito chateada porque eu fui lá no Mozi, ele tratou, ele hidratou meu cabelo, ficou 1/3 do valor do que a minha cabeleireira de 20 anos cobrou. Sim. E foi honesto comigo. Sabe aonde que ele te Essa é pegou? a diferença. Ele te ouviu. Exatamente. Ele te deu atenção. A maioria dos cabeleireiros, quando acontece um problema, normalmente acusa a cliente, fala que não é isso, você não tá vendo. Exatamente. Eu tenho problemas, como qualquer outro cabeleireiro, assim. Todo mundo pode errar. Todo mundo. Só que por que hoje eu não entro no embate com uma cliente? Porque eu sempre me coloquei, tipo, se acontecer um problema comigo, o que eu quero? Atenção. Eu que quero seja ser ouvido, eu quero ser entendido. Não chegar lá e falar, ó, tô com problema. Não, é coisa da sua cabeça, não, porque você... Eu peguei o caso de uma cliente, que o cabelo dela, ela fez com um profissional, e o cabelo dela caiu inteiro. Não caiu uma parte, não ficou um buraco, caiu inteiro. E aí, quando ele foi lá, ou, aliás, quando ela o procurou, ele falou, não, quando que você lavou o cabelo? Ela, 4 dias depois. Não, você tinha que ficar 15 dias sem lavar. Gente... Quem? Não existe Não tem isso, isso. não existe isso. Então, a maioria dos profissionais, o grande erro, por que acaba, de repente, levando o processo, acaba perdendo a cliente, é por falta de acolhimento. Se acontecer um problema, primeiro, a cliente tem que... Ela não é burra, ela tá... O cabelo tá o tempo todo na sua cabeça. O cabelo maior do que o outro. Sim, Passava a mão, via o buraco, sentia o buraco. E eu falei, antes de cortar, eu falei com ela, eu falei, olha, eu tô sentindo que aqui tá maior, do último corte que você fez, eu já tô sentindo que tá maior, e tá um buraco aqui, então arruma, por favor. sim. Ficou do mesmo jeito. Se ela tivesse te ouvido e falado, não, vem... E eu vou arrumar, vou deixar do jeito que você quer, você estaria com ela até hoje. Vocês têm uma Ela relação de cortou 20 anos. 20 anos, é a minha amiga. Sim, É minha amiga e eu vou falar isso pessoalmente para ela ainda, porque assim, eu pedi para ela cortar, ela cortou e ficou do mesmo jeito. A nossa, hidratação que ela fez ficou parecendo arame farpado. Eu falei, gente, eu paguei uma hidratação que não funcionou. não funcionou. Sim, mas o grande mal é esse, assim, as pessoas não admitem estar errada. É que ela tá, assim, ela estava com 3 clientes ao mesmo tempo. Poxa, Isso não justifica. sim, Se você não consegue atender, você precisa ter braços. fala, Dani, eu não consigo te atender agora. Sim. Tá tudo certo. Honestidade, né? Mas assim, ela marcou o horário para mim e foi encaixando pessoas no meu horário. E aí, como que faz? Mas é a visão, assim, tem gente que fala, ai, porque o cliente, eu não posso falar pro cliente que eu tive um problema. Mas o cliente é um ser humano, ele também é um profissional de alguma área, assim. É literalmente isso, Dani, é tratar pessoas como pessoas. Eu não tenho problemas com o cliente, já tive problema, assim, de execução, assim. E aí eu fui, nossa, amiga, não, vem aqui, eu vou arrumar. Realmente ficou ruim. Eu tenho que falar a verdade, porque ela não é boba. A partir do momento que a pessoa... Porque quando ela vê que ela fica contrariada com algum tipo de resultado, que às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. E aí vai de mim como um profissional, vai do meu tato, do meu cuidado com você, falar, não, você não gostou? Peraí, eu vou resolver, vou deixar você incrível. Como que você quer?
que tipo de assistência que você quer? A melhor coisa. Porque as pessoas, elas estão acostumadas, as clientes estão acostumadas, quando dá qualquer coisa errada, ela apanha do profissional. O profissional começa a acusar, jogar o erro pra cima dela. É, Aí, o diferencial de quem fala, não, tudo bem, me desculpa, eu errei, ou se não, não ficou do jeito que você queria, porque às vezes a falha tá na comunicação. Porque por mais que eu te ouço, Dani, aí você fala, ó, eu quero assim, assim, assim. Às vezes você está falando, mas o que você está falando não é aquilo que você não quer dizer. conectou. Às vezes Exatamente. justamente por Não não ter soube experiência. passar. E aí o profissional é literário, vai naquilo. Eu falo que por mais que eu ouça, eu também, já aconteceu comigo. Eu entendi uma coisa, no fim, É era, o... era outra. E aí eu expliquei, eu falei, amiga, você me falou assim, 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 mas o que você quer é isso. Ela, eu sim, por isso que eu fiz dessa forma. Então, aí eu falei mais assim, não se preocupa, eu vou te ajudar, vou só me dar um tempinho pra dar condições pro seu cabelo, porque eu prezo muito pela saúde. Você não Uhum. faz nada sem um teste de mechas, porque mesmo fazendo o teste de mechas, você pode ter ali intercorrências. A Sim. gente toma todas as medidas de segurança ali para que nada aconteça, mas ainda assim nós somos suscetíveis a acontecer algo de errado. E aí, se aconteceu, gente, meu conselho, dê suporte, se desdobre, traga a cliente para Pós-venda é perto. muito importante, Sim, né? admita, traz a cliente para perto. A cliente com que você errou, ela pode ser a maior multiplicadora. Porque se ela conversar com qualquer amiga e ela falar, tive um problema e ele fez assim comigo, as clientes nunca mais voltam. Agora, mesmo no problema, eu tive um problema, mas ele me chamou, ele falou que ia tratar do meu cabelo, e ele ia cuidar, ele ia arrumar, e falou pra eu não me preocupar. Nossa, ele me deu um tratamento incrível. Me acolheu. Sim, isso é ser diferente, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Isso em qualquer área, né, Ju? Sim, Porque em qualquer área. hoje em dia, o que falta muito para as pessoas no geral é empatia. Sim, Elas não querem ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. sim. Elas querem ter razão total, né? O grande erro, o grande problema. Então, eu percebo isso. Dando como exemplo essa história do meu cabelo, a gente estava numa conversa de tentar deixar ele crescer para ficar Chanel. Sim. Mas eu não estava satisfeita. E eu falando para ela toda vez, eu não estou satisfeita. Eu me acostumei com o meu corte, eu quero voltar. Mas às vezes ela ganhou justamente uma. Ela caiu numa zona de conforto, porque como você já estava com ela há 20 Sim. anos, ela, vou fazer assim, mas ela vai voltar. Isso é um erro, ela Sim. deixou de te ouvir. Exatamente. E aí, quando eu fui no salão, no shopping, que o moço penteou meu cabelo molhado, que eu passei a mão, eu falei, pelo amor de Deus, é a segunda vez que isso acontece comigo. Sim. E hoje, como que tá o seu cuidado, assim? Como que você tá cuidando? Hoje te ensinaram a cuidar do cabelo? Então, tem uma Fizeram um semana que eu fui no projeto? cabeleireiro, né? Ele não Sim. fez projeto, não fez nada, porque já estava fechando o shopping, né? Ah, sim. Então Não eu deu tempo mesmo. preciso fazer. Eu tenho lá os produtos de tratamento para loiro, eu faço, né? Sim, mas é porque o grande diferencial, Dani, tão importante quanto o trabalho na cadeira do profissional, é o seu no pós. Sim. Mesma coisa assim, é tão importante quanto qualquer procedimento que você faça. Por exemplo, vou colocar silicone com o melhor cirurgião do país. Aí o cirurgião vira pra você e fala assim, Dani, não pega peso, você não vai aprontar, não estica o braço, Aí toma você vai lá tal e faz tudo remédio. aquilo. Aí você, eu vi tal blogueira que Ficou boa em 24 horas. ficou boa, ela pegou peso, ela fez faxina, não deu nada. Tá, cada corpo um corpo, cada metabolismo um metabolismo, cada experiência é única. Aí você vai ouvir a blogueira, você não vai ouvir o seu profissional. O que acontece? Pode dar tudo errado. Por isso que, assim, todas as minhas clientes, eu passo o cronograma capilar, eu ensino pra ela, porque, assim, hoje em dia o cabeleireiro saber de produto, gente do céu, é impossível. Você conhece o produto? Não tem como. Tal, Porque tem X. produto Gente, é toda hora. muito. E muito lançamento, não tem como acompanhar o mercado mais nesse sentido. Mas você tem que falar pra ela qual que é a função da reconstrução, qual que é a função da hidratação, qual que é a função da nutrição, colocar isso numa ordem exata, porque para você ter uma noção, excesso de reconstrução quebra o cabelo. E se você vai numa loja de cosméticos, se você pega de repente ali um promotor, um vendedor, Ele vai que enfiar que ele produto. não tem um treinamento adequado, ele vai falar, você vai falar, por exemplo, seu caso, tive corte químico, tive um problema aqui,
o que que eu passo? Aí ele vai reconstrução. Aí você tá ali que usa sempre. Ele vai resolver seu problema de imediato. Médio e longo prazo, ele vai quebrar seu cabelo inteiro. Porque excesso de reconstrução quebra o cabelo. Então, até no tratamento pós, a cliente precisa de orientação. Não é só comprar o produto. Qual que é a função desse produto que eu tô comprando? Por que que eu compro? Quando eu uso? Tem uma ordem, certo? Então, a cliente ela tem que sair consciente dessa ordem que ela vai cuidar na casa dela. O interessante é que, assim, você pratica algo que todo empreendedor precisaria entender, que é o bom atendimento, Sim, ouvir o cliente, saber das suas limitações enquanto empresa, sim, saber delegar e gerir pessoas e o pós-venda. sim, Porque eu falo por mim, como advogada, eu tenho até hoje, faço mentoria, faço treinamento, porque eu tenho até hoje dificuldade com gestão, dificuldade com delegar. Então, a maioria das pessoas tem essa dificuldade, sim, né? De delegar, de gerir, de entender que todo trabalho é uma empresa sim. e precisa de atenção em todas as áreas. E às vezes você sozinho não consegue girar todos os pratinhos. Sim, eu só cresci quando eu virei essa chave, Dani. Quando eu deixei de ter um pensamento CLT, vou colocar assim, Minimalista, né? aquela coisa, ai, não, eu tenho que entrar às 9, eu tenho que sair às 18 e acabou. Se a cliente tiver um problema, não. A partir do. E assim, hoje toda a minha equipe é comissionada. Porque até mesmo a energia das pessoas, desse negócio de o horário, não, tem que sair, eu recebo fixo, então vou sair tal horário. Não, e eu deixo claro pra todo mundo, eu não obrigo ninguém a ficar até tarde, mas a pessoa deixa de ganhar. Porque quando você coloca a equipe inteira com a mesma visão, Motivada. motivada e tipo, toda cliente é uma oportunidade, a cliente não é um saco. Ai, eu vou ficar até tarde. Não, putz, que bom, mais uma. Vamos ali, vamos vender. Vamos vender. Os meus assistentes todos são mega vendedores. Eles entendem dos processos e assim, mas não é uma venda forçada. Eles explicam. Nós vamos lá, a gente pega, faz o teste de mechas. Qual que é o grau de sensibilidade desse cabelo? Ele é baixo, ele é médio, é alto, precisa de um pó diferenciado que trata o cabelo, enquanto descolore, que ajuda a prevenir quebra. Então, sim. É um cabelo com mais sensibilidade. Uma reconstrução pré é suficiente, ou se não, precisa fazer um cronograma antes. Então, eles sabem fazer essa identificação, eles já me passam o. Quando eu chego, a cliente está com a venda quase pronta. Aí eu só chego e falo, Você olha, só finaliza. e nem falo de valores. Eu só falo, seu cabelo tem essa necessidade, eu tenho esse protocolo que vai exatamente de encontro à sua necessidade. Você precisa por isso, porque seu cabelo está desta forma. Assim, eu só falo e normalmente, tá bom, vou fazer. E aí eu falo o preço. Aí, normalmente, as minhas vendas eu falo o preço depois da Você aceitação. fala o valor. Primeiro o valor. Primeiro você expõe o valor do trabalho, o que você vai fazer, para depois você vir com a precificação. Sim, primeiro eu vou falar a necessidade que ela tem. Que a cliente não sabe, ela não é Você cabeleireira. vai cativar o Sim, cliente, eu né? vou falar, eu vou fazer Vai com que ela saiba. E aí, vai. levantar a mecha na frente dela e falar: olha, tá vendo? Aqui tá natural, aqui tem média sensibilidade e aqui tá com alta sensibilidade. Então, eu vou trabalhar desta forma, assim, assim. Às vezes, até para fazer uma correção, a pessoa não tem dimensão da complexidade. E eu explico tudo. E basicamente, gente, eu acho que o segredo do sucesso é saber conversar. É explicar. Então, para você, assim, numa breve análise da sua trajetória, você alcançou o sucesso? Eu estou no caminho do sucesso. Eu acho que eu sempre tenho um horizonte e o meu horizonte nunca vai chegar. Que eu sempre vou caminhar e eu vou chegar lá e aí eu vou ter outras necessidades e aí quando eu me deparar com outras necessidades, eu vou atrás de outras soluções e eu vou me entender e eu vou me transformar e eu já tenho, por mais assim, do ano passado pra cá, com um comparativo, janeiro do ano passado, esse janeiro, fevereiro, outro janeiro, o mês que eu menos cresci no comparativo foi de 150%. E há uma média de 375%.
entre um ano e outro. E eu só consegui isso porque eu tirei o meu pensamento de que eu tenho que fazer tudo. Você tirou seu pensamento Sim, limitante. e também deixei de pensar no que eu tenho que pagar pouco, eu tenho que pagar fixo, Você deixou de se preocupar com o valor com que o você valor. tem que pagar. Sim, e do quanto, Você começou a inclusive, se preocupar com a venda. sim, porque hoje do faturamento bruto, se eu pegar lá, sei lá, vou supor estipular aqui, sei lá, 50 mil. De 50 mil, meu real, tá aí em torno de 15 a 20%. Porque eu sou uma empresa, eu tenho que ter essa visão. Eu não tenho que sair ganhando tudo o máximo possível. Ai, não vou pagar mais funcionário porque eu tenho que ganhar mais. Não, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Meu assistente tem que ganhar, o auxiliar tem que ganhar, meu comercial tem que ganhar, o Fernando, como dono do salão, tem que ganhar. E eu atribuo responsabilidades para ele. Ele tá a par de todo o meu projeto de vida como profissional. E ele, como eu consegui alinhar o meu pensamento a ele, porque eu já fui um profissional de queimar colchão, quando ele falava assim, vamos dar uma cortesia para cliente, nós trabalhamos, antes de estar num salão de rua, de bairro, eu trabalhei durante 5 anos dentro de uma empresa, uma multinacional americana. E aí, quando nós começamos, o Fernando falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma promoção que no dia do aniversário da cliente, ela ganha uma hidratação e uma escova. Aí, qual que era a proposta? O salão e a empresa tá te parabenizando, tá te fornecendo e você vai ganhar e tal. E eu com o pensamento, quer dizer, o salão tá Tô tomando dando, prejuízo. o salão tá dando, a E eu empresa que tá tenho que dando, trabalhar. e eu vou trabalhar de graça. Eu não vou receber por isso. Aí eu via o gasto, eu via o trabalho. Só que parando pra pensar, pode ser uma pessoa que nunca veio no salão, eu deixava de ter oportunidade. E eu, no meio da reunião, virei pro Fernando e falei, pra mim isso é uma promoção cara, fiofó, vamos colocar assim. Falei, é uma promoção, porque tá entrando um com a cara, o outro com o sorriso e só eu. Só que aí, queimei o colchão com ele, e no outro dia fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, eu tô perdendo oportunidade. Porque você pode Sim, prospectar aquela sim. cliente. E aí, eu comecei a Ela pensar nunca veio, diferente. mas aí é aniversário dela, ela resolve vir para ganhar hidratação. E aí ali você Sim. vende um corte, vende uma química, vende... Mas sabe o que eu atribuo hoje? Por que que eu cresci? Porque eu só tenho o que os outros não têm, porque eu faço o que os outros não estão dispostos a fazer. Você faz o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. E às vezes, nem tudo você começa ganhando. Às vezes você começa perdendo. Às vezes você perde muito até começar a ganhar. E as pessoas não entendem, as pessoas querem ganhar agora. As pessoas são É o muito imediatismo. É o imediatismo. Porque você até pode brigar pelo imediato, mas você tá colhendo, de repente, eu fiz muita modelo de graça. Via uma menina bonita, falava, eu tenho um pó descolorante ali, ganhei de uma marca, a marca pediu pra eu experimentar, vou pegar essa menina, vou chamar como modelo. Trabalhei de graça? Trabalhei. Só que é aquela menina que eu chamei como modelo, viram o cabelo dela, me mandaram mensagem, fizeram orçamento, fecharam. Trabalhei de graça? Não. Marketing. E aí, isso foi, cada situação assim, e cada conversa que eu tinha com pessoas que passaram por esse processo e eu pegava, fui fazendo, me fez pensar diferente. Só que eu não só pensava, eu comecei a agir diferente. Eu me incomodava. E hoje eu me incomodo quando eu vejo um profissional que tá começando e ele fica assim, esperando o salão prospectar pra ele. E eu, gente, vamos lá. Você tem que ir Porque se atrás. você não botar a cara na Sim. rua... aqui na mentoria a gente tem uma frase que é muito interessante, o nosso mentor sempre usa com a gente. Quem não é visto não é lembrado. Uhum. Né? Então, Exatamente isso. E agora com as redes sociais, você tem que pôr a cara realmente. Sim. Isso aqui para mim era um tabu. Eu não falava na frente de câmeras, nunca imaginei na minha vida. O Daniel é testemunha. Eu fico chamando o Daniel toda hora, ele fica bravo. Mas assim, ele é testemunha de que eu nunca na minha vida imaginei que eu estaria aqui apresentando um podcast. O meu primeiro vídeo foi gravado em 2019 para o meu Instagram,
Pensa num vídeo horroroso. Nossa. E foram 2 anos dos meus mentores lutando comigo para eu gravar vídeo. Mas é o E perfeccionismo, não é? Sim, e eu não gosto, eu tenho um problema muito. Não é um problema, vou usar o que a minha terapeuta fala, uma situação a ser resolvida, que é que, assim, eu não gosto de ser fotografada, Hum, eu não gosto de sorrir para foto, eu não gosto de câmeras. Então, para mim, é um desafio. E além do que, eu sou um tanto quanto. Eu gosto de falar muito, incrível. gosto de falar. E às vezes eu chego a ser prolixa. Isso aqui para mim é um treinamento. Incrível. Tem sido um treinamento, porque para eu não ser prolixa, eu tenho que me policiar bastante. Pra ouvir bastante Para também, ouvir, Sim. para treinar minha escuta atenta. Porque, querendo ou não, o podcast não tem nada a ver com a minha profissão. Não foi criado com o objetivo de ligar com a minha profissão de advogada. Foi criado com o objetivo de trazer amparo para quem precisa de uma palavra amiga, para quem precisa ver que o Jô cresceu na vida porque ele teve coragem de enfrentar as dificuldades, porque ele Sim. teve coragem de dar a cara a tapa e aprender, entender que estava errado. Sim. Então, assim, é um desafio. Muito grande. Muito grande, é um desafio muito grande estar aqui, principalmente sozinha hoje, porque a minha companheira não tá, que é ela que é a mais falante, É. e ela não Ah, tá. mas você tá incrível. Eu tô me esforçando. Eu acho que minha voz, assim, um pouco de taquara rachada, mas tá tudo certo, como diz lá em Minas, taquara rachada, né? Mas é isso que me traz alegria de ver vocês que vêm aqui conversar com a gente, trazerem essa visão. Você aqui agora me deu uma aula de tudo que eu vi em 4 anos de mentoria. Sim. E que muitas vezes a gente leva, fala assim, torce a cara pro mentor e fala, Hum. eu vou fazer esse marketing? Nem a Eu pau. vou delegar? Eu não Pra sou quê? marketing, né? Eu não vou delegar. Eu vou na rede social? Pra quê? Sou tímido. Exatamente. Mas se não faz, tem quem faça. E eu acho que sabe qual que é o principal desafio? E eu tenho isso ainda hoje, e eu venho brigando contra isso também. A questão de aparecer. A gente tem medo do que vão falar, de como vai ser. E se A você gente busca pegar. aprovação. Sim, mas se você pegar. Vamos pegar um exemplo incrível: o Whindersson Nunes. Simples, direto, de verdade, com erro, sem erro. E é isso que encanta as pessoas. Ver que você tá ali, talvez engatinhando, tropeçando, mas você tá indo. Porque as pessoas enxergam a verdade. Porque se você pegar. Todo mundo tem a vida perfeita e nós sabemos que não é assim. A falsa perfeição das redes Sim. sociais, né? Por isso que a gente aqui no podcast é assim, não tem roteiro. Incrível. O que surge no momento é o que a gente conversa. Tanto que, assim, você me contou a sua história antes, Sim. né? Me passou um breve relato da sua história, mas viu que a gente foi por um caminho totalmente diferente. Não, e eu nem esse fiz o questão. objetivo. O ótimo foi que você falou, Jô, não tem um roteiro. Não tem roteiro. Vamos conversar, vai ser um bate-papo. E eu acho que assim sai a É verdade, né? assim que a gente faz e é assim Sim. que a gente consegue ajudar mais pessoas. Sim. E por isso eu queria te agradecer demais. Ah, Nosso tempo é limitado. Obrigado Muito você, obrigada querida. por ter Obrigado aceito você de pelo última convite. hora. Imagina, foi um prazer. Nossa, espero poder contar com você uma outra vez aqui. Sim, e eu tenho certeza que eu volto para contar das minhas novas dificuldades, Com minhas certeza, novas do seu necessidades, projeto dos lá meus... do cabelo, como? Sim, eu tenho um projeto chamado Papo Cabelo. Papo Cabelo. Sim, vocês, minhas clientes, vão ser convidadas a irem lá falar da profissão de vocês, fazer com que as pessoas entendam. Então, você que é psicóloga, gente, vai ser sucesso, com Pode certeza. convidar essa advogada aqui também. Ai, por favor, você vai mesmo? Vou, claro. Vai ser incrível. Vai ser um Vou. prazer te receber, Dani. Obrigada, Ju, por Obrigado ter você aceito, também, meu amor. tá? E eu queria que você deixasse uma última mensagem aí para o nosso público e as suas redes sociais. Gente, eu não acreditava no meu... Quando eu vi uma pessoa grande,
quando eu via alguém contando uma história de sucesso, pra mim era tão distante, tão distante. E eu acho que as pessoas precisam, primeiro de tudo, acreditar e todo dia trabalhar. Se você não tem estudo, se você não tem conhecimento, aprenda com cada cliente, aprenda com as histórias de pessoas, leiam livros, olhem vídeos no YouTube de pessoas com histórias de sucesso e comece a agregar na sua vida. Tudo vai dar certo, mas você tem que dar o primeiro passo. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. É Obrigada, exatamente Ju. isso. De Qual a nada. sua rede Me social? sigam lá, jocosta.cabelos. Vai ser incrível. Os próximos projetos, que é mais de um projeto, mas o que tá mais assim, clientes minhas, jornalista, me ensinando, me dando feedbacks de como falar. Então, assim, a gente aprende muito com cada pessoa que tá na sua cadeira. Cada pessoa é uma história de vida que pode agregar para nós, assim como você tá agregando para mim, numa conversa, num bate-papo, a gente conversa com pessoas todos os dias e todos os dias você tem uma história, todos os dias você tem muita coisa aí para tirar de bom pra vida. Obrigada, Ju. De nada, Dani, obrigado Tchau, você, meu amor. gente. Tchau, gente. Eu vou dar tchau para as duas câmeras, porque o Daniel me deixa doida. Até o próximo. Espero vocês lá, hein? Arrasou.